Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago mais uma mensagem do coração de Deus para o nosso coração. Amém? Hoje a palavra está lá no livro de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16, que diz assim: E eis que aproximando-se dele, aproximando de Jesus, um jovem disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse, Jesus respondeu ao jovem: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E o jovem perguntou a Jesus: Quais? E Jesus disse-lhe: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Jesus olhou para o jovem e disse: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ou seja, ele era muito rico. O problema daquele jovem não era em não ter guardado os mandamentos, porque nós bem vimos aqui na mensagem que o próprio jovem disse: tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade. Que era honrar o pai e a mãe, que era amar o próximo como a si mesmo, que não era matar, não era roubar, não era adulterar e nem dizer mentiras. Acredito eu que quando Jesus falou para ele esses mandamentos, ele deve ter ficado muito feliz, porque ele se esforçou, ele procurou andar em obediência, em conformidade com os mandamentos. Mas havia algo na vida daquele jovem que estava impedindo de algo muito maior, que era a vida eterna, que era herdar a vida eterna. E muitos de nós nos encontramos com esse jovem rico. Ah, Tainá, então precisamos vender tudo que nós temos? Precisamos ficar pobres? Precisamos ficar miseráveis para então seguir a Jesus, para então herdar a vida eterna? Não. O problema desse jovem rico não era a quantidade de riquezas que ele tinha. Não era em ser rico, mas era o seu amor, o seu apego à riqueza. Às vezes, nós procuramos obedecer ao Senhor em não matar, em não mentir. Ah, Tainá, eu me esforço para não adulterar, para não mentir, eu honro meu pai e minha mãe, eu estou sempre na casa do Senhor, eu estou sempre fazendo a obra do Senhor, estou sempre em oração, eu estou sempre me esforçando para ser uma boa pessoa a cada dia, eu estou me esforçando o máximo que eu posso, eu sei que eu não sou perfeito, não sou perfeita, mas eu me esforço para estar em conformidade com a palavra, para obedecer ao Senhor, porque nós que nos julgamos ser cristãos, sabemos que aqueles que verdadeiramente amam o Senhor são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Se nós não temos prazer em obedecer os mandamentos do Senhor, sabemos que nós não estamos amando a Deus. Porque se alguém te diz que eu te amo, e as atitudes dela é ao contrário, vai ficar difícil da gente acreditar. Da mesma forma o Senhor. Então, se amamos a Deus, precisamos estar em conformidade com a palavra. Mas, Tainá, tudo isso, como o jovem rico falou, eu tenho feito. Eu tenho me esforçado para ser uma serva de Deus, um servo de Deus. Pois é, o jovem rico também se esforçou para ser um bom servo, para ser um bom homem, mas algo estava fazendo aquele jovem perder a sua salvação. Algo estava tirando o lugar de Deus do seu coração. Era o seu apego ao dinheiro. Às vezes nos apegamos a coisas nesse mundo que está nos impedindo de viver coisas novas de Deus na nossa vida. E até mesmo algumas delas estão fazendo a gente perder até mesmo a nossa salvação. E a gente não tem atentado para isso. Podemos sonhar, podemos romper barreiras, podemos conquistar. Deus ama a prosperidade dos seus servos. Deus ama ver a gente vencendo. Deus ama ver a gente subindo de patamar. É da vontade de Deus ver a gente feliz, realizado. Claro,
Isso tem que fazer parte da vida do cristão também, com certeza. Mas tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus, tudo aquilo que a gente não se vê sem, aquilo ali já se tornou um Deus pra gente. E isso Deus não se agrada, porque temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Então Deus tocou naquilo que o jovem rico mais tinha preço. E com certeza aquela riqueza toda que ele tinha, aquele amor todo que ele tinha, aliás, a riqueza, iria impedir e impediu dele seguir a Jesus. Porque nós vemos que ele ouviu aquela palavra e foi embora triste. Ele foi embora triste, ele ficou desapontado. Porque foi mais fácil ele se acovardar diante de Jesus, o próprio Jesus ali na frente dele, e virar as costas e ir embora, do que falar: sim, Senhor, eu irei vender tudo, repartir aos pobres e seguir o Senhor. Quando ele escolheu a riqueza dele, a gente percebeu que o coração dele não estava em Deus, que Deus não era tudo para ele. O que será, queridos, que tem sido tudo para você? O que será que tem feito você gostar tanto daquilo, amar tanto aquilo, que você tem colocado isso acima das palavras de Deus, acima do pedido que Deus te faz? Ah, Tainá, o Senhor me pediu algo muito duro. Ah, Tainá, o Senhor me pediu algo muito impossível, não é isso que eu quero. Certamente, querido, certamente, minha querida, aquilo que Deus pediu para você, pode ter a certeza absoluta que é para o seu bem. Que lá na frente você vai ver. Se você obedecer a Ele, se você der ouvidos a Ele, você vai ver que você fez a melhor escolha. Eu fico imaginando a porta estreita como um corredor bem estreito. Tá a porta e você entra dentro de um caminho, um corredor bem estreitinho. Só que as bagagens que nós carregamos, as coisas que amamos, que colocamos acima de Deus, é como se fosse uma mochila, uma bolsa, algo que seja muito pesado, que esteja maior do que o local que a gente vai passar. Então a gente precisa fazer uma escolha. Ou a gente deixa essa mochila do lado de fora, ou a gente deixa essa bagagem pesada do lado de fora, ou a gente não vai conseguir passar pelo corredor. A gente não vai conseguir entrar por aquele caminho bem estreitinho. A própria palavra de Deus fala que o caminho é estreito, que o caminho é apertado. Então a gente tem que entrar com o coração totalmente disponível a Deus. Nós precisamos entrar por essa porta com a decisão de que nós iremos fazer renúncias, que iremos fazer a vontade de Deus, não mais a nossa. Às vezes, isso que você tem tanto apego e que você não se vê sem isso, isso que Deus pediu para mim é muito, é demais. Isso vai te atrapalhar. Pode não estar te atrapalhando agora, mas lá na frente vai te atrapalhar. Tanto é que Jesus sabe o que Ele pede. Nós não precisamos ensinar a Deus como fazer as coisas. Ele sabe o que Ele pede, Ele sabe o momento em que Ele deve pedir. Então, se Ele já pediu para você e você ficou um pouco estarrecido como esse jovem, você se entristeceu, você ficou desiludida, você ficou desapontada, é porque você vê que você colocou o seu coração nisso e isso está sendo muito mais importante do que o pedido de Deus para você. Não faça como o jovem rico que se entristeceu e que perdeu grandes coisas da parte de Deus. Porque quando a gente vira as costas para aquilo que Deus nos pede, nós estamos perdendo grandes coisas da parte de Deus. Às vezes o que a gente vai viver aqui na terra fazendo a nossa vontade vai ser muito bom, sabe? Vai ser um pouco gratificante, vai massagear um pouco o nosso ego, vai realizar, né, o nosso eu de homem, né, de ser humano. Mas lá na frente a gente vai ver que nada daquilo ali foi tão grande, tão maior e tão magnífico do que aquilo que Deus nos pediu. Pode parecer algo absurdo. É claro, se aquilo que supostamente Deus te pediu e vai contra a palavra do Senhor, pode descartar, querido.
Pode descartar, minha querida, que isso não faz parte de Deus. Não foi Deus que falou com você. Jamais Deus vai pedir para você se divorciar do seu marido, da sua esposa. Jamais Deus vai pedir para você fazer algo de ruim para alguém, prejudicar a vida de alguém. Jamais o Senhor vai pedir algo absurdo desse. Então, se você tem aí contigo, o Senhor me pediu isso, o Senhor me falou isso, descarta, porque Deus não volta contra a palavra dele. Deus jamais vai pedir algo que faça ele voltar contra a palavra dele. Então você já repreende logo e já esquece que isso não é de Deus. Mas aquilo que Deus te pediu, que você sabe, está de acordo com a palavra, você sabe que foi Deus, obedeça ao Senhor. Não faça como aquele jovem. Não seja esse jovem rico. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração para clicar nessa mensagem, porque ele tem pressa. Ele quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Mas isso que você tem amado mais do que Deus, isso que você tem depositado toda a tua confiança, todo o teu sonho, todo o teu tempo, tem feito muito mal para você e você não tem percebido isso. Por isso que existem tantas pessoas que falam, puxa, eu procuro estar fazendo a vontade de Deus, eu procuro estar honrando Deus em tudo, eu procuro estar obedecendo ao Senhor, fazendo o que Ele me pede na sua palavra, mas eu não consigo ser uma pessoa totalmente realizada, eu não consigo me sentir totalmente de Deus, algo parece que falta. Sim, aquilo que Deus te pediu, aquilo que Deus falou com você em secreto. Porque tem coisas, queridos, que é muito pessoal. Deus pede pra gente algo muito pessoal. Pode ser a riqueza também. Eu não sei quem tá ouvindo aí do outro lado do computador. Não sei se o seu mal, se o seu apego é o dinheiro, é a sua riqueza. São as coisas que você tem. Ou os seus diplomas, ou a sua sabedoria humana, a sua inteligência humana, ou é algo que você colocou acima de Deus, enfim, não sei. Mas o Senhor Jesus, ele falou com você. Ele se revelou a você, ele pediu para você que você precisava deixar isso em segundo plano e colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus vai falar muito mais a você. Mas não deixa de obedecer ao Senhor. Não deixa de ouvir a Deus aquilo que Ele pede. Porque tudo que Ele nos pede é sempre bom. Porque a palavra de Deus fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa é falha, o nosso coração é enganoso, a nossa visão tem sombra de variações. Nós somos pessoas com erros, passivos de erros. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor, Ele é. Então, se nós falamos que dependemos dEle, que somos pequenininhos, que precisamos do Senhor para Ele nos guiar, que necessitamos da sua benevolência, da sua misericórdia, então esse é o momento de você abrir teu coração e falar, Senhor, é isso que o Senhor quer? Então eu vou colocar no teu altar isso. Eu vou colocar no teu altar isso que me custa, isso que é muito importante, que é precioso para mim. O Senhor, quando falou com Abraão, pediu o filho dele, o Isaque, o filho da promessa, o Abraão, ele não hesitou em obedecer a Deus. Ele simplesmente pegou o filho dele, pegou o cutelo, subiu aquele monte e com o coração obediente subiu sem questionar a Deus. Muitas das vezes nós somos aqueles servos que questionam muito a Deus, quer rebater com Deus, quer brigar com Deus e no final quem sai perdendo sempre somos nós, porque Deus, sem eu, sem você, Ele continua sempre sendo Deus, mas nós, sem Jesus, nós não somos nada. Então a gente precisa ter isso no nosso coração, na nossa mente. Se Deus pediu, Ele sabe por que Ele pediu. Às vezes o Senhor quer você para pregar a palavra dEle, para usar os dons que Deus te deu, para ser um homem de Deus, para ser uma mulher de Deus, pregador da palavra. Enfim, o Espírito Santo de Deus sabe como está falando no seu coração nesse momento. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Amém? Então essa é a palavra. Queridos, se essa palavra tocou o seu coração, compartilhe essa mensagem.
nas suas redes sociais, pelo Zap, pelo Instagram. Faça parte dessa obra. Faça com que outras pessoas também sejam alcançadas pela mensagem do Senhor. Amém? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Ativa o sino para você estar recebendo novas mensagens. E seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Até a próxima mensagem.